O momento da explosão. O carro movido a gás tinha uma ligação irregular com botijas de cozinha. A explosão foi no momento em que o veículo era abastecido num posto em Vila Velha. O dono do carro está foragido, mas já foi identificado. O motorista do guincho e o condutor do carro que explodiu foram ouvidos na delegacia. Pastora Juliana Salles vai fazer exame para verificar se está grávida. A defesa da pastora diz que ela está com sintomas típicos de gravidez. Gêmeos são encontrados em caixote de madeira na região serrana do estado. Os meninos de apenas 3 anos ficavam trancados com um cadeado. As imagens do assalto a uma clínica em bairro República Vitória. Só esta semana, outros 3 estabelecimentos foram alvo de criminosos na região. Flagrante de furto na Serra. Os bandidos roubam cabos de telefonia e internet do poste. Aplicativo de celular vai ajudar motoristas a encontrar vagas de estacionamento na Serra. E a luta de um advogado pela vida. Após sentir fortes dores de cabeça, ele descobriu que tinha câncer, mas graças ao diagnóstico precoce, fez o tratamento e hoje está livre da doença. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A explosão de um carro em posto de combustível em Vila Velha. A polícia já analisa uma identificação do suposto dono do veículo e descobriu que o carro estava no nome de uma mulher. Ela também prestou depoimento e disse que não conhece os envolvidos e nem tem carteira de habilitação. As imagens da câmera de vídeo monitoramento do posto de combustível mostram o exato momento em que uma caminhonete branca chega puxando o carro modelo Escort por uma corda. Minutos depois, enquanto o frentista do posto abastece o veículo, acontece a explosão. O carro fica completamente destruído. O forro do teto do posto também foi atingido e desaba com o impacto. A explosão foi causada porque 2 botijões de gás de cozinha foram utilizados irregularmente no carro a gás. A polícia investiga agora se o rapaz que aparece de camisa de time nas imagens seria o dono do veículo. Com ele estavam mais 2 homens, o que dirigia a caminhonete e o irmão dele. Ele seria o condutor do carro, enquanto o dono do veículo estaria no banco do carona. Os 2 irmãos estiveram hoje na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para prestar esclarecimentos. O motorista da caminhonete não quis gravar a entrevista, mas em depoimento ele afirma não ser o dono do carro que explodiu e que apenas teria feito o serviço de guincho a pedido do proprietário do veículo. Os 2 são irmãos, um trabalha com frete, ele alega que trabalha com frete, tem uma caminhonetezinha F1000 e falou que na noite de ontem o proprietário do carro o procurou para um frete, para rebocar o carro dele até um posto que abastecesse com o GLP. E ele então fez isso. Chamou o irmão dele, que mora junto, para acompanhar, e no meio do caminho, como o dono do carro teria deixado a corda que arrebentava o carro arrebentar 3 vezes, o irmão dele assumiu a direção do carro e o proprietário do carro teria ido no carona. Nós temos as imagens do posto. Ao chegar no posto, nós verificamos que esses 2 que prestaram depoimento, um realmente dirigia a caminhonete e outro estava na direção do Escort. No carona do Escort estava uma 3ª pessoa, que é o que aparece nas imagens, e então esse seria, de acordo com eles, o proprietário do carro. Após a explosão, ele não mais foi visto no posto, ele fugiu. A polícia agora investiga quem é o dono do carro que causou a explosão. Ele pode responder por 2 crimes, por utilizar o gás GLP de maneira irregular e por causar explosão, colocando a vida de outras pessoas em risco. Nesses casos, a pena pode chegar a 11 anos de prisão. Nós temos uma identificação feita por esses 2 que nós ouvimos até agora. Eles apontam quem seria a pessoa, nós mostramos no sistema da Polícia Civil as fotos e a identificação, eles o reconheceram
e nós estamos em busca de ouvir essa pessoa. Caso ela seja identificada, né, e sendo ela mesma, ela responderá por 2 crimes. Um crime de explosão e nós temos um crime da Lei 8.176, que é uma lei contra a ordem econômica, que é a pessoa usar o GLP fora das normas. A polícia identificou que a documentação do veículo Escort estava em nome de uma mulher, Joelma Meirelles. Ela também prestou depoimento e alega que nunca teve um carro desse modelo e que, inclusive, não tem carteira de habilitação. Dei meu depoimento normalmente, não conheço as pessoas, não sei quem são, só isso. Inclusive, nem dirige, nunca teve carteira de habilitação? Eu pretendia ter, né? Agora já não posso ter mais. O delegado afirma que as investigações vão continuar até que o verdadeiro dono do carro seja identificado. Quem instalou o gás de cozinha no veículo também pode ser indiciado. Provavelmente alguma oficina fez isso para ele. É claro que nas investigações nós pretendemos identificar que oficina que fez isso, porque isso é um perigo enorme para a sociedade. Então nós não podemos admitir que haja esse tipo de serviço que coloca todos em risco. Nós tivemos uma sorte imensa desses frentistas não terem morrido nesse acidente. Pois é, os 2 frentistas atingidos foram medicados e liberados. Quem tiver informação sobre o dono do veículo, ligue para o Disque Denúncia 181. E daqui a pouco a gente continua nesse assunto. Nós vamos falar da venda de kit gás. Crianças são encontradas dentro de um caixote na região serrana do estado. Os gêmeos de apenas 3 anos ficavam no caixote trancados com cadeado. A imagem foi enviada pela Polícia Militar. O caso aconteceu na zona rural de Santa Teresa. Os pais dos meninos teriam construído a estrutura. Cada criança ficava num espaço com cerca de 1 metro. Os pais foram levados para a delegacia. Disseram em depoimento que mantinham os filhos no local enquanto saíam para trabalhar. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar do município. Divulgadas imagens do assalto a uma clínica no bairro República, em Vitória. Funcionários e clientes foram rendidos pelos bandidos. Um carro para bem na esquina do local roubado. Os 2 criminosos saem e vão para dentro do bairro. Em seguida, eles voltam e entram na clínica normalmente. Depois de anunciar o assalto, um deles vai trancar a porta e o outro já começa a roubar o notebook da recepção. A funcionária ficou sem saber o que fazer e ficou com medo. Os criminosos, então, a trancaram em uma sala. Eu imaginei que fosse cliente, como sempre eu atendo todos os dias para renovação de habilitação. E aí eles anunciaram o assalto, falaram que não era o exame, falaram que era um assalto. Pediram dinheiro, pegaram o notebook. Os moradores e principalmente os comerciantes de bairro República afirmam que o nível de insegurança por aqui está altíssimo. Só nessa semana, 3 restaurantes foram assaltados. Inclusive, o crime mais recente aconteceu aqui, nesta churrascaria, na madrugada de ontem, terça-feira. Os criminosos estavam em 4. Um cuidou dos funcionários, um roubou o caixa e os outros 2 roubaram os clientes. O proprietário preferiu não gravar entrevista, mas disse que o prejuízo foi enorme, porque além do dinheiro do dia, o grupo levou todo o pagamento dos funcionários. No crime de ontem à tarde, na clínica de renovação de CNH, os assaltantes saíram com o notebook debaixo do braço, de boné, entraram no carro e foram embora. O que fica é a sensação de que a qualquer momento alguém pode chegar e tomar o que você conquistou. São vários assaltos e que ninguém faz nada. Tendo câmera para eles não é a mesma coisa que nada. Bandidos tentam assaltar policial militar em Vila Velha. O PM reagiu à abordagem. Olhe para essas 2 motos que passam por essa rua em Cobilândia. As 2 acabam parando fora do alcance da lente das câmeras. Mas o que vem a seguir acontece dentro do ângulo de registro dela. É uma briga entre 2 homens de capacete. A vítima é essa de blusa azul, o outro é um ladrão. A vítima é um policial militar de 51 anos, um sargento reformado. Ele contou que na hora que o bandido foi revistá-lo, acabou encontrando uma arma que estava na cintura dele, uma arma particular do sargento, uma pistola .40. Bem, o sargento reagiu, não deixando que o bandido levasse a arma. A arma que estava com o bandido caiu no chão. Aí os 2 passaram a lutar por aquela arma ali, a pistola que pertencia ao sargento.
Para sorte do sargento, o bandido acionou a arma, mas ela acabou travando e também caindo no chão. Nessa hora, o policial militar não quis pagar para ver e fugiu do local. Conseguiu se safar porque uma pessoa que passava pelo local deu uma carona para ele. Essa doméstica passava na hora e ficou assustada ao ver o assalto. O rapaz que estava na minha frente, ele largou a bicicleta e gritou que era um assalto. Aí que eu olhei para trás e vi o cara com a arma abordando o outro. E o outro não estava querendo, ele estava reagindo ao assalto, ele não estava querendo entregar. E aí que eu vi aí o rapaz falando, eu vou atirar. E o cara não queria entregar. Foi aí o momento que eu saí correndo. Buscas chegaram a ser feitas, mas os ladrões não foram localizados. Esse cara de moto que vira a esquina foi reconhecido como um dos criminosos envolvidos na ação. Segundo testemunhas, ele teria voltado e passado outras vezes por aqui para verificar o que estava acontecendo. Exame para verificar se pastora Juliana Salles está grávida será feito na sexta-feira. A confirmação foi feita hoje à tarde pela advogada da pastora, Milena Freire. A defesa alega que Juliana apresenta enjoos, atraso menstrual e outros sintomas típicos de gravidez. Por esse motivo, os advogados pedem para que ela permaneça na penitenciária na cidade mineira de Teófilo Otoni. Alegam que uma possível transferência para Colatina geraria transtornos caso ela esteja mesmo grávida. A pastora está presa há 20 dias por suspeita de ser cúmplice do marido na morte dos filhos. A dor de cabeça era um sinal de alerta, mas o advogado acreditava ser uma dor psicológica. Ele procurou um médico e descobriu um câncer. Mas buscar ajuda rápido foi fundamental para que o jovem vencesse a doença. Bruno tem 22 anos. Ele estudou Direito e se tornou um advogado. No início deste ano, o jovem aproveitou para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. A vida estava indo bem, até que ele sentiu que algo estava estranho com o corpo dele. Eu senti meu corpo perder alguns movimentos e muito dor de cabeça. Logo eu pensava que tinha alguma coisa que tinha acontecido comigo, mas não sabia o que era. No começo eu achava até que era psicológico. A primeira providência ao voltar para casa foi ir direto ao médico. Alguns exames depois e veio o diagnóstico: um câncer no cérebro. Na hora dá um medo, né? Dá um medo de saber o que vai acontecer, o que com a gente. Mas meus amigos, meu namorado, todo mundo firme comigo, me deixou bastante tranquilo. Nada e nem ninguém preparou o Bruno para receber tal notícia, mas ele encarou essa doença que começou a dar sinais quando o jovem ainda estava no intercâmbio. Os médicos explicam que esse tipo de câncer no crânio tem alguns sintomas clássicos que precisam ser observados. Tumores no sistema nervoso central, de uma forma geral, ele causa dor de cabeça, tontura, pode acontecer turvação visual, alteração de força, de comportamento, o paciente pode ficar meio esquecido, algumas alterações de memória. Então, são fatores que são demonstrativos, no caso desses tipos de tumor, e que o paciente deve ficar atento. E após o diagnóstico, existem tratamentos. O Bruno fez uma operação na parte de trás da cabeça, onde estava o tumor, e depois iniciou a radioterapia. Mas cada caso é um caso. É o médico que vai diagnosticar, vai fazer a biópsia para poder a gente ver o que tipo de tumor é e que histologia. Se esse tumor cabe uma quimioterapia, ou não, e se o paciente tem performance também para cirurgia, ou seja, se o paciente tolera uma cirurgia, ele tem condições clínicas para operar, o tumor está numa área viável para uma cirurgia. Nessas horas em que a situação de saúde é delicada, nada melhor do que o apoio da família. Na hora que você recebe a notícia, você fica em estado de choque mesmo, E na hora eu respirei e disse, não, eu preciso ser forte para ele nesse momento, eu preciso ser todo o sustento para ele, Este jovem advogado passou por todo esse processo de forma bem rápida. Descobriu o câncer em fevereiro, operou em março e agora em julho já mostra uma ótima recuperação. E como os médicos dizem, as chances de se recuperar bem, como aconteceu com o Bruno, aumentam caso o tumor seja descoberto cedo. O paciente tem que conhecer o seu corpo, tem que entender, ver o que acontece rotineiramente com ele. E qualquer alteração é melhor pecar pelo excesso do que deixar, às vezes, uma lesão maligna crescer. 22 anos de idade e já enfrentou e venceu um câncer.
Prova de que, por mais difícil que a vida esteja, o mais importante é estar perto de quem nos ama para seguir em frente. Tudo que eu passei serve de aprendizado não para mim, mas como todo mundo, que as coisas às vezes a gente não espera e acontece, mas o que acontece a gente tem que enfrentar e ir para frente sempre. Pensamento positivo, né? Bom, voltamos a falar da explosão em posto de combustível e agora com um alerta de que existem regras para a instalação de um kit gás. Diego acabou de instalar um kit gás no carro, trabalha como motorista de aplicativo e depende do veículo para sustentar a família. Como a gasolina estava cara, ele optou pela mudança. Vai me dar um rendimento aí de mais ou menos R$1.000 por mês. Eu trabalho no aplicativo, como motorista de aplicativo, então ele vai me dar esse rendimento aí. O Júlio teve a mesma ideia e procurou uma empresa para fazer a instalação. Ele sabe que com esse novo equipamento vai precisar tomar bastante cuidado. Na hora de abastecer, como eles falam, tem que sair do carro para poder fazer o abastecimento. Mas antes disso tudo é preciso que o carro esteja pronto para receber o kit. Existem algumas regras para evitar problemas, até mesmo na hora de instalar o cilindro. A pessoa tem que estar com a manutenção do carro em dia. Tá? Vela, cabo de vela, combustível tem que ser álcool, o carro flex. E tem que também, junto a isso, procurar o Detran e Metro para pegar autorização para poder legalizar o carro junto aos órgãos competentes que fazem essa vistoria. Depois dessas dicas, o carro está apto para receber o gás veicular. O automóvel passa cerca de 5 horas no local para a instalação. Segundo os especialistas, a durabilidade do cilindro é de mais de 50 anos. Mas para durar tanto tempo assim, ele precisa passar por uma manutenção a cada 5 anos. Ele chega nos locais assim e passa por várias inspeções até ficar desse jeito. O cilindro, ele sai da loja requalificado ou novo. E todo cilindro tem que passar por um teste hidrostático a cada 5 anos. Isso é fundamental. Infelizmente, ex-funcionários de loja, pessoas que não têm nenhuma capacitação para colocar o kit no carro, colocam botijas que já foram queimadas, que já foram condenadas, até de próprio gás, de kit gás. Colocam botijas de gás de cozinha, até botijas de oxigênio, já pegamos pessoas colocando. E isso é extremamente perigoso para as pessoas que usam o equipamento, que estão no posto abastecendo com o carro certinho, mas tem um carro do lado que fez coisa errada e infelizmente ainda não há uma fiscalização para isso. Encontrar uma vaga de estacionamento com a ajuda do celular. A novidade funciona na Serra. Basta pegar o celular e ativar o aplicativo. Em segundos, o sistema indica onde há uma vaga disponível para estacionar. A função faz parte do aplicativo de estacionamento rotativo da Serra. Em cada vaga, há um sensor como esse, que identifica se o espaço está disponível ou não, lança a informação para o sistema do aplicativo e permite que o usuário evite ter que ficar procurando uma vaga para estacionar. Agiliza, porque hoje em dia todo mundo correndo, tempo médico marcado, tempo de escola, então isso facilita para você agilizar e não ficar dando voltas procurando uma vaga disponível. A função é válida para vagas onde há o sistema de rotativo. O aplicativo ele funciona desde a implantação do rotativo, foi no final do ano passado, e agora a gente está trazendo essa novidade com essa atualização, com o objetivo aí de facilitar, o uso do rotativo por parte dos usuários. Através do sistema também é possível pagar o rotativo. Uma outra função do aplicativo é que ele emite um alerta para o usuário informando a necessidade de renovar o período de estacionamento. Ele tem a função de você comprar o ticket pelo aplicativo, tanto no cartão de crédito como do débito. Do local que você estiver, você pode adicionar mais crédito para permanecer mais tempo. Lembrando que utilizar o celular ao volante é infração de trânsito. O que a gente recomenda? Ao sair de casa ou do trabalho, que o destino seja de Laranjeiras, já dá uma olhada no mapa, vê onde tem uma concentração de vagas, e já vai seguindo direto para o destino. Ou mesmo se tiver com carona do lado, peça ao carona para tá olhando. Para instalar o aplicativo, basta procurar por Serra Estacionamento Rotativo. E a seguir, furto de cabos de energia. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. A gente já volta. Cabos de telefonia e internet são roubados na Serra.
O homem atravessa a rua e puxa os cabos do poste. Pouco depois, mais um criminoso aparece para ajudá-lo. A dupla usa uma faca para cortar os cabos. Em seguida, um dos criminosos atravessa a rua e vai embora. O outro enrola o material que será furtado. O crime aconteceu no bairro Jardim Limoeiro e, por causa do furto, empresas da região e até uma agência do INSS foram prejudicadas. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.